Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos iniciando aqui a live do nossa Semana Jurídica do curso de Direito do Unifunec. É uma satisfação estar recebendo todos os nossos alunos, né, que já estão aí participando dessa live tão bacana. E eu quero, em nome do Unifunec, parabenizar inicialmente o nosso diretor-presidente, o capitão Benites, o nosso reitor, o professor Dr. Guilherme, a coordenadora do curso de Direito, professora Luciana, professora doutora Luciana, que brilhantemente organizou esse evento, como eu disse, a todos os nossos acadêmicos e visitantes, né, pessoas que, embora não sejam parte do quadro de alunos do Unifunec, participam, os nossos colegas professores também, é muito importante o acompanhamento, o apoio, a participação de todos eles, que a gente sabe que quanto estão engajados nesse processo, o aluno Lucas, que vai fazer daqui a pouco a leitura do currículo, e cumprimentar especialmente o nosso palestrante convidado, o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, meu colega delegado de polícia, que eu tenho a honra de receber aqui no Unifunec para essa semana tão importante, doutor Gustavo. É uma satisfação, além de estar aqui como professor representando o curso de Direito, saber que temos durante esse evento tão importante, tradicional já no Centro Universitário do Unifunec de Santa Fé do Sul, na Faculdade de Direito, uma faculdade que já vem aí há longos anos prestando um importante serviço educacional em Santa Fé do Sul e região, recebê-lo como delegado de polícia, um delegado jovem, um delegado brilhante, que vem representando a Polícia Civil de São Paulo no seu dia a dia como delegado e atualmente, especialmente, como presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a principal entidade representativa dos delegados do Estado de São Paulo e que acaba também se projetando nas ações de interesse da Polícia Civil em todo o Brasil, né, através da ADEPOL, que eu sei que o Dr. Gustavo faz parte. Então, Dr. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite em nome do Unifunec. É uma honra para todos nós recebê-lo nesse momento, ainda nesse ambiente virtual, né? Em outras épocas estaríamos aqui lado a lado, podendo compartilhar com mais intensidade até as ideias, mas eu tenho certeza que outras oportunidades virão quando tudo isso, pandemia, que tem aí tornado tão complexa a vida de todos, especialmente as preocupações com a saúde, né? Felizmente, a tecnologia nos proporciona esse ambiente virtual que permite que exista essa troca de ideias, esse envolvimento, né, apesar das dificuldades enfrentadas. Então, muito obrigado pela presença, é uma honra recebê-lo, e eu vou passar a palavra para o Lucas Caleb, nosso aluno do 7º semestre, para que ele faça a leitura do seu currículo, da sua vasta experiência, para que depois, então, possamos iniciar a palestra. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Unifunec de Santa Fé do Sul. Lucas, fica à vontade. Primeiramente, bom dia a todos os presentes, né? Agradecer ao Dr. Walter, né, pela explanação inicial de apresentação ao professor e doutor Gustavo, né? Dizer também que o Dr. Walter é um professor de longa data, um delegado de polícia de longa data e professor da ADEPOL também, como o Dr. Gustavo, né, muito importante ressaltar. E, Dr. Gustavo, em nome de todos os alunos do curso de Direito do Unifunec, quero dizer bom dia ao senhor, dizer que estamos muito gratos pela sua presença. Quero dizer que eu te acompanho um pouco pelas redes sociais, quero te elogiar pela luta, né, que o Dr. Walter destacou, que é muito importante pelas melhores condições de trabalho da Polícia Civil, de todos os policiais, não só dos delegados, mas do corpo policial da Polícia Civil como um todo, e das melhoras para as delegacias também. Então, é um trabalho muito importante que tem que ser destacado. Vou apresentar um pouquinho da história do Dr. Gustavo, né? O Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno é graduado em Direito pela PUC São Paulo, delegado de polícia no estado de São Paulo e professor concursado da disciplina de Criminologia da Academia de Polícia Civil do estado de São Paulo, a ADEPOL. Em 2018, aos 38 anos, se tornou o mais jovem presidente da história da Associação dos Delegados de Polícias do estado de São Paulo, maior e mais antiga entidade representativa de delegados estaduais no Brasil. Em 2020, foi reeleito para o segundo mandato.
Exerceu por 7 anos suas funções como delegado de plantão junto a distritos policiais territoriais da capital paulista, atuando inclusive na central de flagrantes. Posteriormente, foi convidado a integrar o DHPP, departamento onde foi designado para a divisão anti-sequestro, atuando por cerca de 3 anos. Neste período, se notabilizou por contribuir para a redução dos índices de sequestro relâmpago, até então alarmantes na capital, tendo por motivo sido agraciado pelo delegado-geral com um elogio formal que consta em seu prontuário funcional. Possui especialização e habilitação para utilização de tática de carabinas, metralhadoras e fuzis. Mesquita é também vice-presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária e diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É com grande honra que agradeço mais uma vez a sua participação, doutor Mesquita, e passo a palavra para o senhor para passar um pouco desse conhecimento que já vem de muitos anos aí e espero que contribua muito com a semana de lives aqui do nosso curso de Direito. Doutor, fique à vontade. Muito obrigado. Me ouvem bem? O áudio está ok? Então, bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelas menções, pelas palavras elogiosas. Aproveitando para cumprimentar o Dr. Walter Miller, meu colega, brilhante delegado de polícia, brilhante professor que muito nos honra a carreira e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Cumprimentar o querido Lucas Caleb, em nome dele cumprimentar todas e todos os alunos aí do Centro Universitário Santa Fé do Sul. Dizer que para mim é motivo de enorme honra falar a vocês. Então, logo recebi o convite, prontamente aceitei, porque para mim é sempre uma oportunidade enorme falar aos estudantes de direito, falar as nossas origens, as origens de onde todos nós, delegados de polícia, viemos, que foram as bancas aí das faculdades de direito, e sempre uma oportunidade de trocar ideias com vocês que estão aí, né, estudando e já pensando o rumo profissional que irão seguir. Isso é muito importante. O direito, como poucas outras faculdades, ele tem um leque de opções que se abre após a nossa formatura gigantesco, né? Tanto na iniciativa privada quanto nos cargos públicos. Então é fundamental, é muito importante que vocês nessa fase tenham de fato esse interesse em conhecer todos esses caminhos, cada qual com a sua beleza, cada qual com a sua vantagem, procurar encontrar a sua vocação. E aí eu queria fazer realmente um parênteses sobre essa questão da vocação, né? Busquem, de fato, fazer aquilo que vai lhe trazer a vocação. O que é a vocação? É aquilo que você vai fazer, é aquele trabalho que você vai fazer, sim, por obrigação, porque trabalho é responsabilidade e é obrigação. Nós trabalhamos, nós fazemos o nosso trabalho porque ele tem que ser feito também. Mas, além disso, é aquele que vai preencher o seu coração e a sua alma com a satisfação de que você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você sabe, aquilo que você nasceu para fazer e para contribuir com a sociedade. Então, de nada adianta, muitas vezes, nós pensarmos em ter posições que tragam algum resultado financeiro, que tragam algum conforto, alguma estabilidade funcional, se porventura aquela não for a carreira que vai preencher a sua alma e o seu coração. Então, gostaria, inicialmente, desde já, de deixar essa mensagem para todos vocês. E iniciar, então, sem mais delongas, falando um pouco do nosso tema, que é a carreira de delegado de polícia e a sua relação com o direito. Gostaria, inicialmente, de falar, então, um pouco da minha trajetória pessoal, como foi o meu caminho até me tornar delegado de polícia, e quem sabe também por meio disso me identificar, fazer com que vocês também se identifiquem com alguma situação pela qual passei e também dessa maneira tentar contribuir para a formação
da vontade e da intenção de todos vocês aí. Bom, eu sou formado em Direito pela PUC São Paulo, formado em 2002. Durante a faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de estagiar nas mais diversas áreas do direito. E aí também vai uma outra sugestão, cada um de vocês, que vocês, tendo a oportunidade, façam isso. Procurem estagiar em todas as áreas, porque muitas vezes a ideia que nós temos é diferente da prática, né? E assim eu fiz. Eu estagiei no direito civil, no direito comercial, direito societário, direito previdenciário e o direito penal. De todas essas áreas, sem dúvida alguma, aquela com a qual eu sempre mais me identifiquei, tanto do ponto de vista da prática profissional como do ponto de vista teórico, foi o direito penal, né? É a área do direito que sempre me atraiu, com todo respeito às demais áreas, mas o direito penal é uma área que realmente é bastante atraente para aqueles que gostam, para aqueles que têm realmente essa vocação. É uma área que é fascinante, de fato, por diversos aspectos. E sempre nesse sentido, eu gostei de trabalhar com o direito criminal, o direito penal. No entanto, eu percebi, nos estágios que eu fiz, na defensoria, na procuradoria, e em alguns escritórios de advocacia também, que, com todo respeito à atividade da advocacia criminal, que é uma atividade fundamental também para o Estado de Direito, é bom que se diga, né? Mas, no meu caso, eu concluí que essa não era a minha vocação, não era o meu perfil estar atuando no direito penal na área ao lado da defesa. Eu concluí, então, que, sim, eu queria trabalhar com direito penal, mas eu queria estar atuando ao lado da persecução penal. E, portanto, quem detém o monopólio da persecução penal no Estado de Direito são as carreiras públicas, e então eu sabia que eu deveria escolher alguma das carreiras públicas, alguma das carreiras jurídicas. E aí, portanto, tentando abreviar bastante, mas nessa história toda vai alguns detalhes. Eu, em determinado momento, suspendi um pouco a minha dedicação profissional, fui viajar, pensar na vida, passei um ano na Austrália, trabalhando ali como copeiro, como barman, fiz diversas funções que não imaginaria fazer aqui no Brasil e que me ajudaram, me enriqueceram muito, tanto do ponto de vista pessoal como profissional também, me ajudaram a refletir bastante e pensar sobre o meu futuro profissional. E quando eu voltei, então, analisando todas as carreiras jurídicas, eu sabia que eu queria prestar, que eu queria exercer uma carreira jurídica. E dentre todas elas, eu escolhi a de delegado de polícia. E por alguns motivos, né? Um deles é que a carreira de delegado de polícia é uma carreira que, como nenhuma outra carreira pública, ela traz dentro de si um ecletismo, um dinamismo, um hibridismo, que sempre me atraiu. Porque eu gosto muito da área acadêmica, eu gosto muito da parte teórica do direito. Eu sempre fui um estudioso, sempre procurei estudar e me atualizar e me aprofundar no estudo do direito. Mas eu gosto muito da prática também, né? Eu sou um tipo de pessoa que talvez eu não sirva para permanecer o dia inteiro fechado no meu gabinete, debruçado sobre os meus livros, sobre o computador. Eu gosto, mas eu preciso também estar nas ruas, eu preciso estar em contato constante com a realidade. Isso é algo que me faz bem, é algo que me fomenta a vontade de viver e de trabalhar mais. E a carreira de delegado de polícia, ela traz isso como nenhuma outra, né? O delegado de polícia é aquele que vive e escreve a história que as demais carreiras jurídicas irão depois ler e reescrever de alguma outra maneira, mas nenhuma delas vai viver a realidade como a carreira de delegado de polícia.
Sou uma pessoa também que gosto do dinamismo de acordar e ter um dia diferente do outro. Não gosto de rotina. Algumas pessoas, contrariamente, apreciam a rotina. Não há nada de errado com isso. São apenas perfis e maneiras diferentes, vocações diferentes, e é isso que é importante a gente identificar dentro de nós, porque isso vai ser determinante na escolha do nosso futuro. E, portanto, assim foi, eu passei a estudar, focado sempre na carreira de delegado de polícia. Para tanto, eu separei realmente um período em que abri mão de todas as outras atividades, vendi o meu carro, na época, para me subsistir, né, para que eu pudesse ter uma subsistência durante esse período, porque eu optei por não trabalhar para poder me dedicar aos estudos, e aí eu já faço também uma ressalva. É claro que essa é uma opção adequada para quem tem condições, e aí lembro até de algumas passagens, né, em contato sempre com familiares e amigos nessa fase de concurso, muitos vêm e perguntam, ora, mas o que você está fazendo? E eu respondia, bom, eu estou estudando para o concurso de delegado de polícia. Ah, tá muito bem, mas se você está trabalhando com o quê? E eu respondia, não, o meu trabalho nesse momento é o estudo, e é dessa maneira que nós temos que pensar. Então, para aqueles que têm condição de deixar de lado momentaneamente uma atividade remunerada e se dedicar ao estudo de um concurso público, isso, sem dúvida alguma, é uma opção válida, uma opção adequada. E pensando dessa maneira, que nós estamos investindo ali não só o nosso dinheiro, mas o nosso tempo. E, nesse sentido, o estudo ele deve ser visto também como uma atividade laborativa, como um trabalho. Eu estudei, então, de maneira concentrada, de maneira dedicada, de maneira integral, digamos assim, por cerca de 1 ano. Né? E, a partir de 1 ano, você começa a sentir, se você tiver, de fato, essa dedicação integral, e eu digo que nenhum método é melhor do que o método que o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, onde eu fiz a minha preparação à época, tive oportunidade de ter contato direto com ele, ele falava que o melhor método de estudo era o TBC, né? Que é, em outras palavras, tempo de bunda na cadeira. A gente realmente sentar e determinar um período de horas líquidas em que você vai se dedicar à leitura de doutrina, à elaboração de testes, à elaboração de um caderno bem feito, instrumentos que são fundamentais para a nossa preparação. E se você fizer isso, você vai sentir que a partir de determinado tempo, no meu caso, esse tempo de maturação foi de aproximadamente 1 ano, você vai começar a prestar as provas. E aí também, sempre lembrando que prestar provas e concursos e não passar é absolutamente natural e, pelo contrário, é um processo necessário para a nossa prática, para o nosso treino e para a gente medir realmente o quanto está, qual é o resultado que o nosso estudo está conseguindo alcançar. E você vai perceber que em determinado período de maturação, você vai prestar as provas, vai fazer as provas, você começa a ficar ali por 2, por 3 pontos, por 1 ponto. Muita gente nesse período acaba desistindo, porque fala, poxa, não tenho sorte, fiquei por 1 ponto. Mas é justamente ali o sinal de que você deve continuar, porque você já vai estar próximo de uma aprovação. E aí eu acabei tendo a felicidade de ser aprovado no estado de Santa Catarina e também no estado de São Paulo. Acabei optando pelo ingresso aqui na Polícia Civil do estado de São Paulo, por questões familiares, por estar próximo da família. Sou aqui natural, residente aqui do estado de São Paulo, e aqui, então, decidi e ingressei na carreira de delegado de polícia do estado de São Paulo. Bom, aqui no estado de São Paulo, quando você passa no concurso para delegado de polícia, você é então nomeado, empossado, e a partir daí
assim como nos outros estados também, mas eu vou escrever um pouco do relato aqui do estado de São Paulo, porque foi a experiência que eu tive. Então, você é direcionado já no dia seguinte da posse, nós somos encaminhados à Academia de Polícia do Estado de São Paulo, onde nós teremos lá, no meu caso, a preparação durou 9 meses, uma das academias mais extensas. Isso varia muito, de acordo com a gestão, tem academias, cursos de formação que demoram 6 meses, no meu caso foi 9 meses. Então, a gente vai ter lá, aí, então, uma formação teórica e prática, também de temas relacionados ao direito, muitas matérias jurídicas, né? Mas aí já focado para o dia a dia e para a prática, para a atividade de delegado de polícia que você já é, e pouco tempo depois você vai passar a exercer. Então nós teremos lá, por exemplo, uma das matérias mais importantes, uma das cadeiras mais importantes, que é a de inquérito policial, né? Que é a maneira pela qual a investigação policial se consubstancia, e o delegado é o presidente desse procedimento. Nós teremos ali a aula também de administração de recursos, porque o delegado de polícia é uma das poucas carreiras jurídicas também que você já inicia como um gestor, né? O delegado de polícia, no início de carreira, ele vai ser designado a um plantão, onde já imediatamente ele vai liderar uma equipe. Então, ele vai ter que administrar também os seus recursos humanos, ele vai ter que aprender a liderar, ele vai ter que, já desde o início, de alguma maneira, administrar seus recursos materiais também, ainda que de maneira um pouco mais diminuta, por exemplo, no plantão, mas é necessário que nós já administremos a folha da impressora, a tinta da impressora, a caneta para assinar os nossos procedimentos, caneta, que é, diga-se de passagem, a maior arma do delegado de polícia. E a partir de então, passaremos também pelas provas, pelos aulas práticas, né, que nós temos esse perfil, aqueles que gostam da carreira de delegado de polícia, as carreiras policiais, tanto aguardamos, então aprenderemos lá a manusear e operar armas de fogo. Temos essas aulas práticas, aulas de conduta policial, de abordagem policial, sobrevivência policial, que é fundamental justamente para a preservação da nossa vida, né, da nossa saúde, em uma atividade que é, sim, arriscada, que possui o seu risco, mas nós temos que estar preparados para lidar com esse risco da melhor maneira e minimizá-los na medida do possível. E a partir daí, então, o delegado de polícia é designado no início de carreira para o plantão policial, né? Hoje, aqui no estado de São Paulo, na sua maioria ainda, nós temos o costume de que a maioria dos delegados eles são designados para os plantões policiais da capital. Curiosamente, até no último concurso, esse último concurso mudou um pouco esse parâmetro, nós tivemos quase que metade das vagas para o interior e a outra metade aqui para a capital. Então, o delegado de polícia passa a exercer as suas atividades no plantão policial. E aí eu vou descrever um pouquinho da atividade policial na prática, da atividade do delegado de polícia, enquanto eu descrever e relatar essa prática do delegado de polícia, eu automaticamente vou fazer a correlação da atividade do delegado de polícia com o direito, porque é inevitável e vocês vão perceber que pela prática, pela atividade do delegado de polícia, a atividade ela é eminentemente jurídica, porque nós estamos a todo tempo aplicando, operando o direito e realizando a interlocução da polícia judiciária com o poder judiciário. Primeiramente, acho que é fundamental também nós apresentarmos aqui um breve arcabouço jurídico sobre o nosso ordenamento jurídico e constitucional e como a carreira de delegado de polícia se insere nesse ordenamento. Começando pela nossa Constituição Federal, o artigo 144, parágrafo 4º, estabelece de maneira expressa que as polícias civis são conferidas as atribuições de polícia judiciária e atribuição e apuração de infrações penais. E esse mesmo dispositivo ele determina
ele prescreve que as polícias civis são dirigidas por delegados de polícia de carreira. Então, pois bem, o delegado de polícia ele é responsável pela direção dessa instituição, que é a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e que é responsável pela apuração de infrações penais. Apuração essa que se consubstancia por meio do instrumento, procedimento administrativo, denominado inquérito policial. E aí discorrer brevemente também sobre esse procedimento, daria para fazer uma live ou algumas sobre esse tema, inquérito policial, mas apenas para resvalar, que não poderíamos deixar, um instrumento tão importante para a carreira de delegado de polícia, que é o procedimento de inquérito policial, fazer umas breves considerações. O inquérito policial, que durante muito tempo foi visto na doutrina essa que era escrita por pessoas alheias à polícia judiciária, muitas vezes com viés corporativista, que descreviam o inquérito policial como um instrumento, um procedimento meramente administrativo, meramente informativo, destinado tão somente à formação da opinião delicti do titular da ação penal, que é o Ministério Público, né? Esse entendimento já de há muito, ele já está ultrapassado, né? Especialmente para aqueles que pretendem prestar concurso para a carreira de delegado de polícia. Eu realmente aconselho que não sigam esse entendimento, porque de fato ele não é adequado, é uma visão distorcida que já está realmente ultrapassada. Porque o inquérito policial, ele tem algumas funções que nós podemos discorrer aqui. Brevemente eu vou tentar elucidar algumas delas. Uma delas, de fato, é a função preparatória, que é a de preparar e de formar, de contribuir para subsidiar a formação do convencimento do titular da ação penal, que é o representante do Ministério Público. Essa é uma delas. Mas nós temos também uma função muito importante, que é a função garantidora. Garantidora porque o inquérito policial ele é um instrumento pelo qual nós conseguimos realizar essa investigação criminal, que é um procedimento que tem a capacidade e o potencial de devassar a vida de um cidadão, mas por meio desse procedimento nós conseguimos preservar as garantias individuais do cidadão. E nesse sentido o delegado atua de maneira decisiva. O delegado ele vai atuar não buscando aquilo que ele quer encontrar, porque ele não é parte na relação processual, ele não é parte acusatória. O delegado de polícia é um operador do direito, com formação jurídica, que atua de maneira isenta, com busca na descoberta da verdade real ou da verdade possível. Verdade essa que pode aproveitar tanto a acusação como, por vezes, a defesa, quando aquele inquérito policial, aquela investigação concluir, porventura, pela inocência de determinado investigado. Então, nesse sentido, o inquérito policial atua também como um filtro contra acusações infundadas que muitas vezes podem gerar resultados irreversíveis na vida de um cidadão. Essa é uma função também primordial e fundamental do inquérito policial. O inquérito policial tem também a função restaurativa, porque por meio da investigação criminal, nós conseguimos restaurar, em alguns casos, o status quo ante, como, por exemplo, um exemplo simples aqui, no crime de furto, quando nós conseguimos esclarecer esse crime, identificar o culpado e aí viabilizar a sua persecução penal, mas conseguimos, por vezes, recuperar o produto do crime e restituí-lo à vítima. Por meio das medidas assecuratórias também, como sequestro de bens, confisco, nós conseguimos trazer, muitas vezes, ou retornar ao Estado, por meio das investigações de lavagem de dinheiro também, produtos de ilícito, produtos de crime, produto financeiro. Lembrando sempre que hoje o crime organizado, nós temos que enxergá-lo como verdadeiras empresas que buscam o lucro, que buscam o proveito financeiro, e a maneira mais eficiente, sem dúvida alguma, de nós combatermos essas organizações é provocar a asfixia financeira
dessas organizações, e isso nós somente conseguimos com uma polícia judiciária atuante, com uma investigação criminal atuando na sua plenitude. Bom, feitas essas breves considerações acerca do inquérito policial, repito, daria aqui para nós conversarmos ainda muito mais acerca desse tema, mas acho que era necessário fazer esses breves esclarecimentos. E voltando, então, à carreira do delegado de polícia, que inicia as suas atividades no plantão. O plantão policial é uma grande clínica geral. Se nós fizermos aqui um paralelo com a medicina, com a carreira do médico, ele seria o plantão, o pronto-socorro da polícia judiciária. E ali é muito importante justamente essa fase, essa vivência para o delegado de polícia, porque lá nós temos condição, oportunidade de nos deparar com todo tipo de situação, né? E não só criminal, porque o cidadão, ele procura a polícia não só por uma providência criminal, mas ele procura a polícia muitas vezes porque a polícia civil, uma delegacia de polícia, é o único órgão público aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, que está lá à disposição do cidadão para prestar uma providência estatal, uma providência jurisdicional. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações no plantão policial que não envolvem necessariamente a atuação da polícia judiciária, mas muitas vezes uma orientação do delegado de polícia, uma palavra ao cidadão, uma explicação. Isso traz a ele uma resposta, uma solução para aquele problema que, para ele, é muitas vezes o maior problema do mundo. E nós conseguimos, então, dessa maneira, e essa é uma outra beleza da carreira de delegado de polícia, que eu gosto sempre de frisar, nós conseguimos realizar a justiça no caso concreto. E nós conseguimos isso verdadeiramente, muitas vezes sem movimentar a máquina estatal, muitas vezes com a nossa boa vontade, com a nossa preparação técnica, nós conseguimos auxiliar um cidadão e nós conseguimos realizar a justiça no caso concreto. No plantão policial, além do atendimento ao cidadão, que vai à delegacia de polícia por esses diversos motivos, mas também e principalmente noticiar fatos criminosos, e aí esses fatos criminosos, após analisados pelo delegado de polícia, esse delegado de polícia decide se há elementos para instauração de um inquérito policial, e aí inicia-se uma investigação ou não. Mas, além disso, também, além do atendimento ao público, nós recebemos a comunicação das prisões em flagrante, que é, talvez, também uma das funções primordiais do delegado de polícia, porque é o momento ali que nós temos que decidir infrações de momentos, realmente, sobre um dos bens mais fundamentais, se não o mais fundamental do ser humano, que é a sua liberdade. E aí, o Código de Processo Penal, no seu regramento acerca da prisão em flagrante, do artigo 300 ao 310, ele estabelece, dentre outras determinações, que o indivíduo, ao ser surpreendido durante, após ou logo após, temos as modalidades de prisão em flagrante, que acredito que alguns de vocês, a depender do tempo aí de estudo, já passaram, mas essa situação flagrancial, seja ela feita por um policial civil, por um policial militar, ou até mesmo por alguém do povo, lembrando que ao policial civil cabe o dever e ao cidadão a faculdade de prender alguém que encontra-se em uma situação de flagrante, mas fato é que aquele indivíduo surpreendido numa situação flagrancial, seja ela qual for, ele deve ser imediatamente encaminhado à presença da autoridade competente, que é o delegado de polícia, que vai, então, analisar sobre todos os elementos da prisão em flagrante, sobre a existência, a certeza da materialidade de crime, os indícios de autoria, a cautelaridade, nos casos em que a lei permite, vai analisar se não é caso de arbitrar uma fiança, estando os requisitos de cautelaridade ausentes. Então, o delegado de polícia, preenchido todos esses requisitos, ele vai ratificar
auto de prisão em flagrante e em 24 horas após isso, encaminhar os atos ao Ministério Público e ao juiz para a continuidade da persecução penal, né? Ou, em caso contrário, o delegado ele pode relaxar essa prisão em flagrante, colocar o indivíduo em liberdade e prosseguir esclarecendo os fatos por meio de um inquérito policial. Mas vejam que essa é uma atividade, é uma medida fundamental do delegado de polícia, que vai repercutir em toda a vida, pelo resto da vida de um cidadão, né? Porque nós sabemos que, e aí as teorias da criminologia, muitas falam sobre isso, a teoria do etiquetamento, por exemplo, a prisão de um indivíduo, para além do sofrimento físico momentâneo, ela traz resultados que o rotulam pelo resto da sua vida. Então, esse é um momento fundamental da atuação do delegado de polícia, e ele vai ter que decidir ali sobre a liberdade daquele cidadão em momentos, em minutos, né? Porque ele terá ali as partes, as testemunhas, às vezes a vítima aguardando, os policiais que estão aguardando sua decisão, os policiais que estão apresentando a sua equipe, e você vai ter que decidir, muitas vezes você vai ter que se recolher na sua sala, muitas vezes, dentro do possível, consultar alguma doutrina, assumir um posicionamento, e é normal que nós tenhamos dúvidas, às vezes nós não conseguimos ter a certeza que gostaríamos de ter, mas o importante é que nesse momento o delegado de polícia ele assuma um posicionamento, e aí eu trago também uma das características pessoais fundamentais que um delegado de polícia deve ter, que é o posicionamento. Muitas vezes nós podemos não adotar o posicionamento adequado, porque muitas vezes nós não temos condição para assegurar esse tipo de situação, mas é fundamental que nós adotemos esse posicionamento baseados na nossa verdadeira e íntima convicção, baseados na lei, e que a partir daí nós assumamos e prossigamos em relação a esse posicionamento da melhor maneira possível. Bom, passado certo período em que o delegado de polícia exerce as suas funções no plantão policial, essa grande clínica geral, que é o plantão policial, começam-se a abrir alguns caminhos, algumas alternativas na carreira do delegado de polícia, na medida em que ele progride, evolui na sua carreira. E aí, eu diria que há uma grande dicotomia que pode se abrir na carreira do delegado, que é fundamental, que é o delegado decidir se ele vai partir por um caminho de gestor, que é também fundamental, lembrando que o delegado de polícia dirige a polícia judiciária. Então, o delegado de polícia ele pode aí se especializar a partir de então na gestão dos atos de polícia judiciária, ele pode então se tornar um titular de unidade, ele pode ir para uma unidade gestora do orçamento da Polícia Civil, onde ele vai continuar em contato com o direito por meio de licitações, realizando licitações diárias, mas outras áreas do direito que muitas vezes não o direito penal, ou então ele pode se especializar e seguir o caminho da investigação criminal, onde ele pode ser designado, como aconteceu comigo, para uma delegacia especializada. E aí, não mais ele vai atender o público, não mais ele vai realizar essa atividade de recepção, essa atividade reativa, mas, digamos assim, uma atividade proativa, uma atividade de maior protagonismo nessa investigação. E aí nós temos os departamentos, diversos departamentos especializados da Polícia Civil. No meu caso, eu fui para o DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, um dos departamentos mais prestigiados da Polícia Civil, onde, à época, se encontrava a DAS, que é a Divisão Antissequestro, onde eu acabei sendo designado. Hoje, a Divisão Antissequestro se encontra no DOP, Departamento de Operações Especiais, que também traz lá, hoje é o departamento que congrega os grupos operacionais, que também é outro caminho para o delegado de polícia, que ele pode seguir, ele se especializar na atividade operacional, atividade de campo, né? Que é fundamental também que a Polícia Civil tenha esses grupos, lembrando que não é a atividade essencial da Polícia Civil, o patrulhamento,
a atividade ostensiva, mas é importante que a Polícia Civil tenha também esses grupos operacionais, para quem conhece, por exemplo, o GAR, o extinto GOI, para justamente apoiar as atividades de polícia judiciária, os casos que demandem, às vezes, um maior risco, cumprimento de um mandado de busca, cumprimento de um mandado de prisão. E aí, falando um pouco da atividade de investigação do delegado de polícia. Quando se inicia um inquérito policial, o delegado ele passa, então, a coordenar essa investigação criminal e, a todo momento, ele vai realizar essa interlocução entre a atividade investigativa propriamente dita e o Poder Judiciário. Como, por exemplo, nas renovações de prazo do inquérito policial. O inquérito policial tem o prazo legal de sua conclusão, na maioria dos casos, de 30 dias. Em muitos dos casos, é impossível que nós consigamos concluir essas investigações nesse prazo de 30 dias. Nesse caso, então, nós representamos ao Poder Judiciário pela concessão de novo prazo. A partir do momento que nós reunamos indícios e elementos em relação a determinado crime que indiquem a autoria de determinado crime em relação a determinado indivíduo, o delegado de polícia, então, ele realiza o ato de indiciamento, que é um dos atos também fundamentais do delegado de polícia e de polícia judiciária, por meio do qual o delegado externa ao investigado, a um eventual investigado, ele externa, ele deixa claro, ele deixa expresso que aquele investigado, ele deixa de passar, de ostentar a condição de investigado para ostentar, então, a condição de suspeito. E aí traz também o indiciamento, ele traz em si um caráter de defesa, porque a partir daí, determinado suspeito, ele vai ter a condição de realizar a sua defesa, de exercer o seu contraditório dentro do possível, dentro do inquérito policial, assistido por um advogado, e tendo as suas garantias fundamentais preservadas também pelo delegado de polícia. O inquérito policial, quanto mais nós conseguimos respeitar essas garantias e trazer as garantias do processo para dentro do inquérito policial, melhor será esse inquérito policial, será uma investigação mais lastreada, mais robusta e que irá conseguir viabilizar uma denúncia adequada e uma condenação consistente. E a partir do indiciamento também, o delegado de polícia ele pode, então, caso o indiciado esteja solto, ele pode representar pela sua prisão preventiva ou temporária. Prisão temporária, que é uma prisão específica para o fim de investigação, quando, por exemplo, o delegado de polícia precisa realizar atos como a acariação, como o reconhecimento policial, o reconhecimento pessoal, ou outros atos de polícia judiciária que demandem a presença física do investigado, ele pode realizar, então, o pedido de prisão temporária. Ou, então, quando esses elementos todos já estiverem formados, os elementos de convicção em relação à autoria e materialidade de determinado crime, em outras palavras, o fumus comis delicti, a justa causa, a probabilidade de que aquele indivíduo tenha sido o autor do crime, somados aos requisitos de cautelaridade, ou o periculum libertatis, né? E aí o Código de Processo Penal também estabelece todas as hipóteses, o delegado de polícia irá representar a prisão preventiva daquele indiciado, daquele investigado. Outras medidas cautelares também podem ser solicitadas, podem ser representadas pelo delegado de polícia ao curso do inquérito policial. Como, por exemplo, o mandado de busca e apreensão, por meio do qual a polícia judiciária obtém a autorização judicial para ingressar na residência de um indivíduo e ali, então, proceder aos atos de investigação, recolher os objetos e instrumentos do crime. O delegado de polícia também tem a atribuição de comparecer
ao local do crime, especialmente naqueles crimes que deixam vestígios. O Código de Processo Penal, no seu artigo 6º, estabelece que, diante da ocorrência da prática de uma infração penal, cabe ao delegado de polícia comparecer ao local do crime e realizar a coleta e a apreensão dos instrumentos, dos vestígios do crime, e, dentro do possível, também identificar e colher depoimentos de testemunhas com vistas ao esclarecimento do crime. Então, por exemplo, diante de uma situação de homicídio, né? Trazendo ali para o departamento onde trabalhei, departamento de homicídios, DHPP. Ocorrendo um homicídio, o delegado de polícia é comunicado, ele se desloca ao local do crime, que deve estar preservado por uma guarnição da Polícia Civil ou da Polícia Militar. O delegado de polícia requisita o concurso de perícia, ele se comunica com o Instituto de Criminalística e determina que seja realizada uma perícia no local, reunindo, então, por exemplo, no caso de um homicídio praticado com arma de fogo, a coleta e a perícia nos projéteis, nos estojos eventualmente encontrados, e ali o delegado de polícia vai também tentar identificar testemunhas, já realizar a entrevista dessas testemunhas, tentar identificar a presença, por exemplo, de câmeras de monitoramento que vão auxiliar também no desenrolar das investigações e na descoberta da verdade. Então, eu estou observando aqui que já estamos com 46 minutos, né? Vou tentar, em breve, concluir. De fato, há muito que se falar sobre esse nosso tema, mas o que eu queria ressaltar é que, de fato, o delegado de polícia exerce uma carreira eminentemente jurídica. E isso ficou provado, acredito aqui brevemente, pelo relato da nossa atividade e como, a todo momento, nós somos inevitavelmente levados, obrigados a aplicar, a operar a lei e aplicar a lei no caso concreto. Essa característica, essa natureza de carreira jurídica, ela foi, inclusive, esculpida na nossa Constituição Estadual, e hoje a Constituição Estadual do Estado de São Paulo determina, ela assegura aos delegados de polícia a independência funcional pelos atos de convicção durante a atividade de polícia judiciária. Essa independência funcional, ela é fundamental porque ela se consubstancia numa garantia. Ela é uma garantia, ela não é um favor, ela não é um privilégio do delegado de polícia, essa independência funcional para que ele possa decidir como queira. Não. O delegado de polícia ele deve decidir sempre obedecendo com estrita obediência ao ordenamento jurídico. Agora, é fundamental que nós tenhamos essa independência justamente para que nós possamos realizar essas investigações, seja contra quem for, seja qual for o investigado, independentemente da sua classe social, do seu cargo político, mas para que nós possamos realizar essas investigações de maneira plena e blindados contra ingerências políticas ou financeiras, para que, diante da decisão de um delegado de polícia, diante do rumo que uma investigação eventualmente pode tomar, essa investigação ela não seja obstaculizada, que ela não tenha que cessar por forças de interferências políticas nefastas. Então, o delegado de polícia, ele de fato precisa dessa garantia para bem exercer as suas funções e para que a investigação policial possa cumprir o seu papel em prol da sociedade contra a impunidade, né? Então, não resta dúvida que o delegado de polícia exerce, sim, uma atividade jurídica e é uma carreira jurídica que eu digo aos senhores que, para aqueles que são vocacionados, é, sem dúvida alguma, a melhor carreira que se pode exercer, né? E aí, com todo respeito às demais carreiras jurídicas. Mas, para aqueles que têm efetivamente a vocação, eu posso assegurar aos senhores que, mesmo com todas as dificuldades, e são muitas as dificuldades, sim, da carreira, mas, mesmo com tudo isso, eu asseguro que, ao chegar no final do dia, vocês
terão a certeza de que estão desempenhando aquela carreira que irá preencher o coração e a alma de vocês, porque a carreira de delegado de polícia proporciona isso. Então, para vocês que gostam de uma atividade dinâmica, para vocês que não têm problema em não ter rotina, para vocês que não têm problema em sentir o cheiro das ruas, que não tem problema de sujar a barra do terno na lama, para vocês que não têm problema em sentir o cheiro do sangue, muitas vezes, e para todos que têm a intenção, de fato, de realizar a justiça no caso concreto, eu posso recomendar, sem medo de errar, que sigam, sim, a carreira de delegado de polícia, porque vocês serão muito felizes. Eu encerro aqui justamente para permitir a possibilidade de perguntas e um bate-papo que eu acho também bastante enriquecedor. Estou à disposição das perguntas, né? Ressaltando mais uma vez a minha enorme honra de poder falar. Espero ter contribuído de alguma maneira. Fica já aqui o meu autoconvite, viu, professor Walter, para o ano que vem, se Deus quiser, com a situação já restabelecida, né, do nosso contato pessoal, com a pandemia já atenuada, controlada, fica o meu autoconvite para eu comparecer aí à aprazível cidade de Santa Fé do Sul, que não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito bem, e seria um enorme prazer estar o ano que vem aí novamente com vocês. Muito obrigado a todos, estou sempre à disposição para aqueles que já me acompanham, para quem não acompanha, convido a me acompanhar no Instagram, onde eu também mostro bastante da minha atividade profissional, falo bastante sobre a carreira de delegado de polícia, o delegado _Mesquita. E estou sempre à disposição. Muito obrigado pela atenção. Bom, doutor Gustavo, eu quero agradecer imensamente a sua palestra. Os comentários dos alunos deixam claro aí a satisfação de recebê-lo, de ouvir esse comentário tão profundo, baseado na realidade, na experiência, no conhecimento jurídico, acadêmico e prático da Polícia Civil, e que enriquece muito, sem dúvida nenhuma, o nosso curso de Direito. Eu, como professor de processo penal da turma, tenho a responsabilidade aí de que eles encontrem, né, correspondência no que eu falo em sala de aula com a sua fala, então a responsabilidade fica dobrada, mas eu tenho certeza que estamos aí num caminho muito promissor para esses alunos, e eu sei que muitos aqui têm realmente o interesse pela carreira de delegado de polícia e poderão ser futuros colegas aí, o que será uma grande satisfação para todos nós. Mas realmente eu acho que é muito importante aproveitar esse espaço, né, de perguntas, e nós temos aqui algumas perguntas de alunos, e algumas até que eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade desse bate-papo. O aluno Gabriel Lozano, doutor Gustavo, ele fez a seguinte pergunta, que em relação às medidas cautelares, por exemplo, as quebras de sigilo, né, pelo que eu entendi que ele colocou cautelares / quebras de sigilo, quando negadas pelo judiciário, se ela modula a postura do delegado, que mesmo após a negativa detém convicção naquele procedimento. Acho que está em destaque aí a pergunta, né? Para poder... É importante ouvir o seu comentário. Muito interessante a pergunta. Inclusive, o senhor falou de responsabilidade, doutor Walter. Responsabilidade é toda minha aqui, falar de processo penal aqui, resvalar em assunto de processo penal, tendo aí um professor que realmente é especializado no tema, é uma autoridade no assunto, mas eu vou tentar aqui não falar nenhuma bobagem, né? De forma alguma. Bom, eu acredito que não muda a convicção, né? De maneira alguma, até porque a gente tem que lembrar que a medida cautelar ela tem esses dois pilares, né, que nós temos sempre que analisar. Que, de um lado, estarão, então, os indícios de autoria e materialidade do crime, e aí, sim, isso se infere no convencimento, mas, de outro lado, estão os requisitos de cautelaridade. Então, porventura, uma medida cautelar ela pode ser negada pelo judiciário, não porque o juiz ele não considerou presentes os indícios de autoria e materialidade,
Não porque o juiz não considerou presente o fumus comice delicti, mas talvez porque ele considerou ausente os requisitos de cautelaridade. Ele entendeu que não seria necessário, por exemplo, naquele momento, a prisão de um indivíduo. E aí existe, claro que razões, cada um vai ter o seu convencimento, que muitas vezes resvala em aspectos subjetivos. E o juiz pode ter o deles, mas isso em nada vai mudar o convencimento do delegado, que vai continuar exercendo a sua atividade, que vai prosseguir as investigações com os elementos e os instrumentos que ele tiver disponíveis. Muito bom, perfeito. Nós temos uma outra pergunta da Kit Petrarolha. Ela pergunta, pensando no cenário atual, qual o maior desafio do delegado no exercício da função? Coincidentemente, eu havia anotado aqui também essa indagação que eu gostaria de fazer. No caso, eu mesmo comecei, qual o maior desafio, no caso eu tinha perguntado, da Polícia Civil no combate à criminalidade, pensando especialmente no crime organizado. Mas acho que a pergunta da Kit, ela resume essa ideia e eu gostaria de ouvir sua opinião como delegado, como presidente da associação, que é muito importante, que está vivendo, né, esse embate constante junto com os colegas, as reivindicações, inclusive envolvendo a questão da legislação, né, das expectativas que a gente tem de mudanças. Se eu puder falar sobre isso, seria muito importante para os alunos. Olha, essa pergunta também é excelente. Ela também daria aqui uma outra live aqui só sobre os nossos desafios, né? Mas eu vou tentar sintetizar aqui, né? Bom, pensando em desafios, como todas as carreiras, como todas as profissões, nós temos desafios que são inerentes a elas e a carreira de delegado tem os seus desafios. Mas esses desafios são aqueles desafios positivos que nós gostamos de ter. Porque o desafio também faz a gente crescer, né? O desafio, ele nos fomenta e nos incentiva a superar esses desafios e a gente crescer profissionalmente, crescer como ser humano. Então, claro que nós temos os nossos desafios inerentes às nossas funções, que, para aqueles que são vocacionados, esses desafios vão fazer a gente crescer. Quando a gente consegue superar esses desafios, a gente tem também uma gratificação pessoal compatível. Todavia, nós temos, infelizmente, outros desafios que são relativos ao nosso contexto político, por exemplo, né, que são relativos aos nossos governantes. E aí, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que hoje a carreira de delegado de polícia enfrenta esse tipo de desafio, especialmente aqui no estado de São Paulo, de maneira muito significativa, né? Nós somos vítimas aqui, a Polícia Civil do estado de São Paulo, somos vítimas de uma política de descaso, sucateamento da Polícia Civil ao longo de mais de 3 décadas, em que um mesmo partido, não quero falar de política aqui numa live acadêmica, mas é inevitável, diante da pergunta, a gente resvalar em alguma questão nesse sentido, né? 3 décadas sob o jugo de um mesmo partido, sob a hegemonia de um mesmo partido, que sistematicamente enfraquece a sua polícia judiciária. E enfraquece por 2 motivos, né, muito claros. Primeiro é que a polícia judiciária, a polícia civil, como todos sabem, nós atuamos de maneira velada, porque a investigação criminal ela precisa ser feita de maneira velada. Não é possível realizar a investigação uniformizada, né, com uma viatura caracterizada. Então, as viaturas policiais civis, a sua grande maioria, devem ser descaracterizadas. O policial civil atua, a paisana atua de maneira velada, não se identificando como policial. Então, dessa maneira, o governo ele tem dificuldade em fazer política, em fazer propaganda eleitoreira com a sua polícia civil, porque ela não é tão visível, ela não é tão ostensiva à sociedade, apesar dos resultados que ela trazer resultados que são perenes, sólidos e insubstituíveis, né? E de outro lado, também, talvez esse seja o motivo mais determinante. A Polícia Civil sendo responsável pela investigação, e essa investigação deve ser plena, independentemente do objeto, do sujeito. Alô? Está ouvindo, pode falar. A imagem está voltando aos poucos, mas está tudo correto. Então, eu vi que ocorreu... parece que entrou uma ligação aqui para mim.
Não, mas está tudo Por bem, isso que eu estou pode fazendo prosseguir. eu tive um problema com o meu computador, tive que fazer pelo celular e parece que entrou uma ligação e interrompeu. Não Mas estão me vendo a minha imagem? está sim, está normal, pode prosseguir. Aqui agora nós não estamos vendo, mas lá no paralelamente aqui está tranquilo. Eu também sumiu a minha imagem. Mas na transmissão está normal, pode prosseguir. Tá, bom, enfim. Então a Polícia Civil ela é uma polícia de Estado. Ela não é uma polícia de governo que serve aos interesses do governante. Pelo contrário, ela serve aos interesses do Estado de Direito e das instituições. Então a gente tem a obrigação de investigar quem quer que seja, independentemente da classe social ou do cargo. E diz a má classe política que esse tipo de investigação, que esse tipo de atividade investigativa, caso seja realmente exercida em sua plenitude, ela pode vir a incomodá-la. Uma investigação policial que é realizada de maneira plena, com eficiência, de maneira contundente, ela pode vir a incomodar a má classe política. E a gente tem um bom exemplo da Polícia Federal, o serviço que eles têm prestado no combate à corrupção. E da mesma maneira, cabe à Polícia Civil dos estados também combater a corrupção, investigar os crimes de corrupção quando esses forem relacionados a interesses estaduais ou municipais, por exemplo. Né? Então, um governante astuto, um mau governante, ele acaba enfraquecendo e sufocando essa polícia, no caso, a Polícia Civil, que pode vir a se tornar uma pedra no seu sapato. Então, por esses dois motivos, nós sofremos muito com esse tipo de política aqui no estado de São Paulo, que enfraquece sistematicamente a sua Polícia Civil, e reflexo disso a gente pode observar por vários meios, por várias conclusões, como, por exemplo, infelizmente, hoje, os piores salários da federação são pagos aos policiais civis aqui do estado de São Paulo, um déficit do efetivo previsto aqui na Polícia Civil de aproximadamente 14 mil policiais, quase um terço do efetivo, muitas vezes delegacias em situações precárias, onde faltam equipamentos, falta estrutura, né? E isso repercute, infelizmente, no serviço prestado à população. Então, esses são os desafios que, infelizmente, nós temos que enfrentar aqui, aliados aos desafios já inerentes à carreira, e são os desafios que hoje eu, aqui à frente da Associação dos Delegados, eu tenho a missão de combater. Ótimo. Doutor Gustavo, o pessoal acho que você deve ter fechado a sua câmera, provavelmente foi interrompida a transmissão só da imagem. Se puder tentar clicar aí em cima no Stop Cam, que deve estar fechado, para reabrir a sua imagem. Então, Agora sim. Justamente. Ótimo. Retornou. Voltamos? Voltou. Ótimo. Agora está legal. Não, que às vezes acontece nessas essas mudanças aí, mas agora está perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, antes de passar para os alunos, estão pedindo algumas dicas. Um assunto que me chama a atenção, sei das dificuldades de implementação, mas o senhor falou muito sobre a questão da função garantidora do inquérito policial e, obviamente, do delegado de polícia na condução desse inquérito policial. E nós tivemos recentemente, lá pelo pacote anticrime, a Lei 3.964, a criação do juízo das garantias, que está suspensa por determinação, por decisão do Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas uma pergunta que como presidente da associação e como delegado, se seria defensável que essa função garantidora fosse consolidada, tornando, de fato, desnecessária a criação do juiz das garantias. Se, de alguma forma, o reconhecimento mais amplo desse papel garantidor do delegado não supriria esse papel do juiz das garantias, embora a gente tenha conhecimento, óbvio, da reserva da jurisdição em alguns temas funcionais, como são esses casos das medidas de natureza cautelar, das prisões, mas como é a sua visão a respeito desse tema, que eu acho que seria muito bacana. É um tema que foi tratado recentemente com os alunos em sala de aula. Brilhante pergunta, né, professor? Brilhante, que demonstra, de fato, uma visão adequada sobre o nosso sistema de justiça criminal, no qual, sem dúvida alguma, na prática, o delegado de polícia já exerce essa função de juiz das garantias. Né? Essa é a realidade. Tanto por meio de todo o inquérito policial, garantindo
assegurando as garantias fundamentais dentro desse procedimento, dentro do inquérito policial, como, por exemplo, e aí eu acho que é um dos exemplos melhores que a gente pode citar aqui, que é a situação da análise da situação da prisão em flagrante, que sempre foi feito pelo delegado de polícia, que realizava a figura que realizava, em outras palavras, o procedimento da audiência de custódia, né? Que eu considero, de fato, desnecessário, porque o delegado de polícia sempre realizou, de fato, esse procedimento. Inclusive, o Pacto de San José da Costa Rica estabelecer, e esse foi o pretexto utilizado para se instituir a audiência de custódia, né? Que o Pacto de San José da Costa Rica determinava a apresentação do preso à autoridade, ao juiz, mas ele diz, ou outra autoridade que lhe faça as vezes, né? E essa autoridade aqui no Brasil sempre foi o delegado de polícia. E tanto é assim que aí também é importante a gente até citar uma situação circunstancial, que agora, durante a fase de pandemia, as audiências de custódias presenciais não estão sendo realizadas. Então, quer dizer, nós estamos descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica agora, porque o judiciário não tem condição de realizar essas audiências presencialmente, e o delegado de polícia não. Nós continuamos realizando, não é, doutor? Polícia Civil não parou durante a pandemia, o delegado de polícia não fez home office. O delegado de polícia está lá desempenhando o quê, em outras palavras? A função de um juiz das garantias, né? Acredito, inclusive, que isso faria bem para o próprio sistema de justiça criminal, onde o próprio judiciário não tem essa vocação, muitas vezes, não tem condições, inclusive estruturais, de promover, de realizar esse tipo de atividade. E ela está no nosso DNA. Ela é o DNA do delegado de polícia, que é forjado para isso, para desde o início ele realizar as investigações, especialmente hoje com a doutrina mais vanguardista, com a doutrina mais atual, com a visão mais democrática, compatível com o Estado de Direito que nós temos, que nós partilhamos, né, professor, da carreira, da atividade de delegado de polícia, que se coadunaria perfeitamente com a figura de um juiz das garantias. É isso que a gente acaba fazendo na prática. Perfeito, acho muito bacana ouvir a sua opinião a respeito, porque ajuda os alunos a refletir dentro das várias opiniões que são apresentadas, né? Um tema polêmico, que a gente sabe que vai se estender por muitos anos, mas que é importante que essa visão democrática do papel dos delegados seja cada vez mais difundida. Para a gente poder caminhar, os alunos perguntaram algumas dicas. A Aline Vitória, ela perguntou se poderia dar algumas dicas de algum método de estudo, além da bunda na cadeira, né? Que é uma coisa que já está bem frisada aqui, mas pensando especificamente na carreira de delegado de polícia, quais os atos que desenvolveu, a técnica, embora tenha sido falado no começo, mas alguma coisa. E depois, já na sequência, o professor Ricardo pergunta, para ser delegado tem que haver outros idiomas, conhecer a fundo informática, praticar lutas marciais. Ele até abre assim, um leque de características, né, de habilidades que seriam necessárias para a carreira de delegado de polícia, por exemplo, hoje no estado de São Paulo ou até em outros estados da federação. Legal. Bom, respondendo então a Aline, em relação ao método de estudo, além do já citado, acaba isso variando um pouco, né, de acordo com o perfil de cada um, é um pouco individual, mas no meu caso, o que me ajudou muito foi ter um caderno bem feito. Eu gostava muito das minhas anotações, e eu lia constantemente, várias vezes, as mesmas anotações, a mesma matéria. A repetição ela é inevitável e fundamental na preparação do concurso, né? A realização de testes, e aí de maneira já focada, pegar determinado concurso que se pretende e realizar testes anteriores, buscar os exames anteriores, inclusive as provas dissertativas também, que já foram realizadas, mas também não abrir mão da doutrina. Claro que a doutrina também nós temos que sopesar de acordo com o concurso que a gente está buscando, aquela doutrina que nós temos que concentrar,
e que temos que ter de maneira mais densa também, mas também nós não podemos deixar de lado a doutrina, porque por mais que se diga que hoje uma primeira fase ela é baseada principalmente na lei seca, pode ser, a depender da banca, né? A gente tem que lembrar que se a gente passar na primeira fase, em seguida a gente já está na segunda fase. E aí na segunda fase, inevitavelmente, no caso de delegado, nós teremos aí a prova prática, a prova dissertativa, onde o conhecimento teórico e doutrinário já vai ser mais importante, vai ser fundamental. Então, no caso de delegado de polícia, por exemplo, é importante que também a gente se dedique no estudo das doutrinas, no caso, talvez mais penal e processo penal, esse conhecimento mais profundo dessas matérias que são mais relacionadas à nossa carreira. E aí, com relação a outra pergunta do outro colega que perguntou sobre informática, né? Informática hoje ela é uma das matérias, tem um peso menor, mas ela também participa na prova preambular, na prova inicial do concurso de delegado de polícia e de outras carreiras policiais civis, então é importante que se tenha algum conhecimento. Também no dia a dia policial, a depender, inclusive, do local que se vai trabalhar, muitas vezes tem que ter um conhecimento de informática bastante grande. Aí eu faço até uma menção, gostaria de fazer uma menção aqui honrosa ao nosso colega também, né, doutor Igor Jorge, que eu sei que é professor aí da casa também, que é um dos maiores expoentes na área do direito hoje, do direito eletrônico, do direito penal eletrônico, né, do cybercrimes, e uma grande autoridade no assunto. E com relação às lutas marciais enfim, eu diria, em relação a esportes em geral, acredito que é muito bem-vindo. Para mim, sempre fez parte da minha vida, inclusive durante a preparação. Eu não deixei de praticar esportes, pratico diariamente porque me ajuda não só no bem-estar físico, como para mim é uma terapia mental. Então, também seria uma sugestão, um conselho que eu daria aí, que não deixem de lado a atividade física. A luta é, sem dúvida alguma, uma dessas atividades físicas excelentes aí que se pode ter. Durante a atividade policial, para aqueles que se destacarem, que tiverem a intenção de partir, por exemplo, uma atividade mais operacional, para trabalhar, por exemplo, num grupo operacional, num garra, aí, de fato, o conhecimento de lutas, de artes marciais vai ser até mais importante, porque vai auxiliar na sua atividade no dia a dia, na preservação da sua integridade física. Muito bom. É importante. Bom, para encerrar, doutor, eu acho que a gente já está com o tempo adequado, até por conta dos seus compromissos também, e apenas que passasse um recado final para os nossos alunos, né, transmitisse em relação à carreira como uma das alternativas profissionais. Quais as perspectivas nesse momento, né, e de fato que poderiam aí ser colocadas para os nossos estudantes, apesar dos desafios que são colocados. A carreira é uma carreira, como já foi dito, realmente brilhante, muito gratificante do ponto de vista pessoal, exclusivo, especificamente, não tanto do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da satisfação pessoal para quem tem essa vocação. E eu vejo muitos alunos que têm um desejo muito grande de ingressar nos quadros da Polícia Civil e, obviamente, com meta, né, para quem está fazendo direito para a carreira de delegado. Qual é a perspectiva, qual é o recado que poderia ser dado nesse sentido, doutor Gustavo? Para que realmente esses alunos não abandonem esse sonho, esse desejo de ingressar e com essa visão democrática, com essa visão de enriquecimento da instituição e de realização pessoal. Perfeito. Bom, então, como já dito aqui, já falamos acerca dos desafios e não podemos deixá-los de lado. É importante que conheçamos e tenhamos em mente essas dificuldades e esses desafios. Mas aí, reforçar justamente o lado positivo, reforçar a enorme gratificação, satisfação pessoal e profissional que pode nos gerar uma carreira como a carreira de delegado de polícia, né? E isso, sem dúvida alguma, é uma verdade. Você pode conversar com diversos delegados de polícia vocacionados e todos eles vão dizer a mesma coisa, que são gratos, que são satisfeitos, que têm orgulho de exercer essa carreira e que muito provavelmente não fariam outra coisa, não teriam outra atividade, não saberiam fazer outra atividade na vida.
Com relação aos desafios, queria também mandar uma mensagem de esperança. Eu acredito, sim, que apesar dessas dificuldades, eu acredito que nós tenhamos dias melhores aí no futuro, no médio e no longo prazo, porque não há outra alternativa, né? A população cada vez mais conhece e se conscientiza da importância da gente ter uma polícia judiciária forte, atuante, em prol do combate à impunidade, da criminalidade. Gosto sempre de frisar aqui o ensinamento de Beccaria, um dos grandes nomes da criminologia, cadeira que honrosamente eu leciono na Academia de Polícia, que é o conceito de certeza do castigo. E ele diz que mais importante do que a severidade do castigo é a certeza de que esse castigo ocorrerá. E, nesse sentido, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, exerce um papel determinante e insubstituível, que é só por meio da investigação criminal que nós conseguimos identificar o autor de um crime, dessa maneira viabilizar a sua persecução penal, a sua condenação, e assim desestimular a prática de novos crimes. Mandar a mensagem para a população de que o crime não compensa. Que se você praticar um crime, muito provavelmente você vai ser investigado, você vai ser identificado e você vai ser colocado atrás das grades. Então, a população ela tem percebido a importância dessa polícia que atua veladamente, que não é tão ostensiva, mas que exerce essa função fundamental também no combate à corrupção, que é um dos grandes males da sociedade brasileira, e somente com uma investigação forte, atuando na sua plenitude, investigação feita pela Polícia Civil, uma polícia de Estado, que não pertence aos seus policiais, não pertence ao delegado de polícia, muito menos ao governador. É uma polícia, uma instituição que pertence ao Estado, que pertence à sociedade. Então, nós temos cada vez mais feito esse trabalho para esclarecer a sociedade acerca da importância de apoiar essa polícia, de cobrar os governantes, ninguém melhor do que o cidadão, verdadeiro destinatário dos nossos serviços, para cobrar os seus governantes eleitos em relação à valorização dessa nossa instituição. E eu acredito, sim, que isso já está ocorrendo. Já está ocorrendo, cada vez mais a sociedade se conscientiza da importância da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, e aí não há outro caminho senão o governo reconhecer e valorizar, fortalecer a sua Polícia Civil. Então, eu acredito que sim, nós teremos dias melhores também do ponto de vista salarial, que é importante, né, do ponto de vista do dia a dia de trabalho, de estruturas, e aí então a carreira de delegado será ainda mais atrativa do que já é. Então, para vocês todos, repito, que tem a verdadeira vocação, que sentem que têm esse desejo de atuar como delegado de polícia, prossigam nesse sonho, continuem estudando, procurem ter contato, eventualmente conhecer uma delegacia de polícia, realizar aí os estágios do tempo de prática que hoje até é necessário para a formação. Os delegados de polícia nas delegacias estão acostumados a receber os estudantes de direito. Tenho certeza que serão muito bem recebidos. Nós gostamos de estar em contato com os estudantes de direito. Então, procurem, aqueles que têm interesse, procurem estar em contato com delegados de polícia. Teve mais uma pequena interrupção aí, doutor. Novamente. Será que voltou? A tela está preta novamente, provavelmente, às vezes na hora que clica para cancelar uma chamada, pode ser que está clicando também e fechando a tela. Mas, igual aconteceu da outra vez. Isso, voltou, perfeito. Bom, doutor, mas olha... Enfim, então, repito, para aqueles que têm realmente a vocação, prossigam no seu sonho, que eu tenho certeza que serão muito felizes e satisfeitos, tanto pessoal como profissionalmente. E contem comigo aí no que eu puder ajudar.
Puxa, bom, nós temos que agradecer mesmo. As manifestações dos alunos são aqui muito carinhosas, no sentido de parabenizar pela palestra, pelas informações, que certamente vão contribuir muito para a formação dos nossos estudantes. Em nome da coordenação, da professora doutora Luciana, que também aqui está manifestando no chat o agradecimento. Reforçar, inclusive, uma coisa, doutor Gustavo, que a Unifunec, nesse ponto da convivência, da proximidade com a carreira policial, é muito forte, até porque nós temos mais 2 professores brilhantes, o doutor Ademir Gasque Sanches, que é um delegado aposentado, mas que marcou história aqui em Santa Fé do Sul, que foi delegado seccional e que é um nosso professor da prática aqui, de tantos exemplos que ele proporcionou. Doutor Luiz Antônio Antunes, professor de Direito Penal, do curso de Direito também, um brilhante delegado, um excelente professor, né? O doutor Igor, que hoje não faz parte do quadro, mas teve uma passagem muito importante, mas que convive com a instituição, atua aqui como delegado no município. Então, a gente tem realmente essa felicidade de, numa região do interior do estado de São Paulo, ter esse convívio tão próximo dos delegados de polícia com todos os demais profissionais, nossos professores que são advogados, procuradores, com os juízes da comarca, promotores. Então, há uma forte integração, mas o curso de Direito, especialmente em Santa Fé, tem essa estreita ligação com a carreira de delegado de polícia. E acredito que isso também seja um fator que estimula esse convívio, porque, graças a Deus, acredito que temos dado bons exemplos aí para esses jovens, para esses estudantes que pensam no futuro profissional. Mas, então, olha, realmente muito obrigado, foi uma honra participar dessa live, poder acompanhá-lo nesse momento e aprender ainda mais com a sua experiência, com a sua dedicação como delegado de polícia. Muito obrigado, doutor Gustavo. Em nome da Unifunec, eu agradeço imensamente e, sem dúvida, será uma honra se no futuro pudermos estar presentes aqui num evento presencial, né, que é o desejo de todos nós, pelo convívio e pela certeza de que até lá nós já teremos superado esse momento tão difícil da pandemia. Então, mais uma vez, eu agradeço e fica aí a sua palavra para as considerações finais e encerramento. Eu apenas agradecer novamente, professor Walter, em seu nome, todo o corpo de professores aí do Centro Universitário Santa Fé do Sul, cumprimentá-los, dizer da minha honra de estar aqui presente, realmente numa instituição tão prestigiosa, e me colocar também academicamente no que puder contribuir, à disposição por aqui, sempre, hoje e sempre. E também, novamente, cumprimentar todas as alunas, os alunos que nos acompanharam, agradecer pela atenção. Repito, para mim é sempre motivo de muita honra, muito prazer poder falar aos estudantes de Direito, poder falar àqueles que tanto se identificam conosco, com as nossas origens, né? E, novamente, me colocar à disposição de todos vocês para o que eu puder contribuir aqui por São Paulo. E, quem sabe, um dia estarei visitando aí, conhecendo a aprazível cidade de Santa Fé do Sul. Falaram que é importante levar bermuda e camiseta, né? Porque falaram que é um pouquinho quente aí. Que é um pouquinho... Conhecida como Santa Fé do Sol também, para ter uma ideia. Então já dá para ter uma noção do Santa Fé. Mas isso é bom, é muito bom. Muito bom. E estando aqui por São Paulo, quiserem comunicar, eventualmente passar a conhecer a associação, tomar um café comigo também, vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado. Doutora Luciana, acredito que possamos encerrar, né? A professora Luciana está acompanhando a live aqui, mas é uma excelente, acho que foi atingido o objetivo e queremos agradecer mais uma vez. Bem, gente, bom dia a todos, Deus abençoe, que prossigam aí nas suas atividades, com um dia maravilhoso de trabalho, de muita paz e muita saúde. Fiquem com Deus. Muito obrigado, doutor Gustavo, satisfação. Satisfação minha, muito obrigado, até a próxima, um abraço.